Conexão Saúde, especial PCD, apoio cultural, Unimed Araraquara. No final das contas, não tem comparação. Santa Emília Honda, essa combina com você. Espectro, análise de comportamento aplicada. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde Especial. Hoje é o nosso segundo programa dedicado à saúde e qualidade de vida das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Trataremos sobre a deficiência auditiva, que de acordo com a estimativa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem essa deficiência, o que representa 5,1% da população do nosso país. E eu tenho uma pergunta para vocês. Você já imaginou o mundo desse jeito? E essas pessoas que vivem assim têm o direito à atenção integral e podem e devem procurar os serviços de saúde e todos os seus direitos. Iniciamos com um depoimento lindo e esclarecedor da dona Vilma, mãe da querida Silvia, que tem a deficiência auditiva desde seu nascimento. Meu nome é Vilma, eu sou mãe da Silvia e o sinal dela é esse. Ela tem hoje 32 anos de idade, né? E como começou, né? Eu fiquei sabendo, eu descobri, na verdade, que a Silvia tinha problema de audição. Ela era muito pequena, ela tinha 1 ano e 3 meses mais ou menos, que visitando a casa, né, do vô da Silvia, a minha mãe tinha aqueles jogos de lata, de mantimentos, e a Silvia, brincando, passou e derrubou todas as latas. E viu que ela tinha derrubado as latas e falou assim: essa menina não ouve. Eu peguei a Silvia e levei junto no médico, aqui em Araraquara, para saber se realmente a minha filha ouvia ou não ouvia. E o médico aqui de Araraquara, depois de muitos exames de audiometria, de testes para ver se ela ouvia ou não, veio e conversou comigo que a minha filha, que Deus tinha dado para mim, uma coruja, não tinha dado um papagaio, que ela nunca ia falar. E isso para mim, com 20 anos de idade, foi um choque muito grande, porque eu queria que a minha filha falasse, né? E daí comecei o trabalho com a Silvia, levando ela para Bauru, para São Paulo e fazendo vários exames. E nesses exames conseguimos colocar o primeiro aparelho auditivo na minha filha. E daí para cá, de lá para cá, né, até 10 anos, foi um trabalho muito difícil de acreditar que a minha filha ia conseguir falar, e o tratamento de fono, pedagoga, escola, acompanhamento escolar. E depois de 9 anos, mais ou menos, nós voltamos, né, por consulta, no mesmo médico que falou que a minha filha nunca iria falar. Marquei consulta, tudo, e fiz questão de levar minha filha, e na frente do médico ele perguntou: o que eu posso te ajudar, né? A pergunta que o médico sempre faz: o que eu posso te ajudar? Virei para minha filha e falei assim: minha filha, fala seu nome para ele. E ela falou: meu nome é Silvia. E o meu? Mamãe Vilma. Tá, doutor, então eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para que o senhor nunca fale nunca, porque nunca é muito tempo. Essa menina passou por aqui, ela tinha 2 anos de idade, 1 ano e 8 meses, e o senhor falou que Deus tinha me dado uma coruja, que ela era muito esperta. Então a coruja se transformou num papagaio, para que ele nunca falasse isso para mãe nenhuma, que teve muitos casos, igual a minha filha, com a mesma perda, que hoje a criança virou um homem e tal, e não fala realmente, né?
Então, eu levei ela no médico depois de todo esse tempo, mas eu precisava passar isso para ele, para que ele não passasse mais para nenhuma mãe e que as mães acreditem no filho, porque eles são capazes, sim, e conseguem falar, sim, com profunda, perda profunda e severa. E para tratarmos sobre a deficiência auditiva, recebo aqui no estúdio grandes especialistas na área. Nós estamos aqui com o Dr. Alessandro Pisani. Seja muito bem-vindo, Dr. Alessandro. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. O Dr. Alessandro, ele é otorrinolaringologista, médico cooperado da Unimed aqui de Araraquara, formado pela Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, com residência médica em otorrinolaringologia no Hospital São Camilo, em São Paulo, membro da Sociedade Brasileira, também de otorrinolaringologia. Nós temos uma fono aqui, ela está vendo que eu estou falando muito bem, né, doutora Sim. Daniela? Olha, e cirurgia cérvico-facial e da Sociedade Brasileira de Otologia. O Dr. Pisani atua há 20 anos no Centro Especializado em Reabilitação do município de Araraquara como médico responsável pelo programa de atendimento a pacientes com problemas auditivos. Além disso, atende também no consultório médico. A gente tem muito o que conversar hoje, hein, Dr. Pisani? Com certeza. Também recebo aqui a doutora Daniela Lima Schiavon, fonoaudióloga, especialista em audiologia e responsável pela Clínica da Audição aqui de Araraquara. E mais uma vez aqui com a gente o Dr. Fábio Gorla, advogado militante desde 1999, com especialidade em Direito do Meio Ambiente e Direito Processual Civil, integrante da Comissão de Prerrogativas da OAB, subseção também aqui da cidade de Araraquara. É um prazer, é uma honra tê-los aqui com a gente hoje. E eu gostaria de começar, antes da gente especificar em pessoas com deficiência auditiva, falar da nomenclatura hoje utilizada, né, unificada de referência para essas pessoas. Que na realidade o Senado aprovou uma nomenclatura padrão, que é pessoas com deficiência. A gente não fala mais portador de necessidades especiais, ou portador de deficiência, ou portador de deficiência física. A gente tem até essa imagem aqui na tela pra gente. Então, hoje, o Senado, né, desde 2016, foi isso, doutor Fábio? 2006. Sim, com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, já houve essa alteração da nomenclatura, né? Perfeito. Porque a expressão portador dá um sentido pejorativo, né, de como ela está carregando alguma coisa da qual ela pode se dispor a qualquer momento, que não é o caso, né? E necessidade especial também, todo mundo tem uma necessidade especial, porque todo mundo é diferente um do outro, né? Então, evita-se esse padrão, né? E realmente então, ficou simples e prático. É uma pessoa com deficiência e ponto, né? A gente está deixando claro aqui porque a gente não esclareceu isso no primeiro programa e eu achei muito importante, porque muitas pessoas, depois do primeiro programa que foi pro ar a semana passada, informaram, olha, talvez seja portador de deficiência, portador com deficiência, portadores com deficiências especiais. E não é isso. Hoje a gente já tem uma nomenclatura padrão, que são as pessoas com deficiência PCD. Não é, doutor Pisani? Perfeito. E para a gente começar a conversar sobre as pessoas com deficiência auditiva, eu queria que a gente pudesse inicialmente, que o senhor pudesse explicar para a gente inicialmente como que funciona o aparelho auditivo. A gente tem até uma imagem que pode auxiliar quem está em casa e até o senhor a explicar para a gente como que funciona o nosso aparelho auditivo. Perfeito. Vou tentar ser breve, algo muito complexo. Sim. Quando você escuta um som entra ali pelo conduto auditivo externo, certo? Entrando pelo conduto auditivo externo, ele vai vibrar a membrana timpânica. Quando essa membrana timpânica vibra, automaticamente ela vibra os ossículos que estão anotados ali, ó, bigorna, martelo, estribo, certo? Ao vibrar esses ossículos, ele vai provocar um movimento dentro de um líquido que está na cóclea, certo? Esse líquido se deslocando por dentro da cóclea vai provocar a sensação de audição, porque no deslocar desse líquido ele vai estimular os feixes nervosos que estão dispostos dentro dessa cóclea e com isso ocorrerá um estímulo elétrico que será captado pelo cérebro.
E quando a pessoa tem uma deficiência auditiva, né? Uma pessoa com deficiência auditiva, ela tem problema basicamente onde dentro desse aparelho auditivo? Ela pode ter problema na cóclea, que é a primeira unidade ali interna do ouvido. Nós estamos falando das deficiências realmente que vão necessitar de um aparelho auditivo, das deficiências severas. Ela pode ter um problema na cóclea ou um problema no nervo auditivo, tá? É muito mais tranquilo para que a gente trabalhe com uma reabilitação quando tem um problema na cóclea, né? Porque assim, só para vocês entenderem, se tem um paciente que não tem uma boa audição, você pode ter um problema na cóclea ou no nervo. Quando você tem um problema na cóclea, eu sempre costumo fazer uma figura de linguagem com os pacientes, que é o seguinte: você tem um problema na cóclea, é como se você tivesse um rádio, de repente você abaixa o volume do rádio. Muito bem, se eu levanto esse volume, eu passo a escutar o rádio normalmente. Só que o indivíduo pode ter um problema que seria como se eu tivesse um rádio, que além de eu baixar do volume, eu tiro ele da estação. A hora que eu aumento o volume, eu vou escutar o quê? Chiado, e não mais som. Então, certos tipos de deficiência auditiva, infelizmente, né, são muito complicadas da gente poder ajudar. Tá? Porque você consegue amplificar o som, ou você não consegue melhorar a qualidade daquele estímulo que vai chegar no cérebro. Mas, graças a Deus, a grande maioria das deficiências sensório-neurais são dentro da cóclea. Ótimo. E o que pode ser considerada uma deficiência auditiva? Toda vez que o indivíduo tem uma dificuldade de comunicação. Tá? Se o indivíduo tem uma dificuldade de comunicação, que isso está relacionado... No ouvir, certo. No ouvir, a dificuldade dele está não conseguir entender as pessoas que estão falando com ele, porque nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes, né? A maioria fala assim, não, eu escuto, doutor, o que não acontece é que eu não entendo o que fala. Porque fica muito aquela coisa e todo mundo fala assim, você é surdo. E na cabeça do imaginário das pessoas, você é surdo e não escuta nada. E aí fica aquele. Então o indivíduo tem uma deficiência auditiva, né? Ele tem um déficit de audição que provoca o quê? Ele aumenta o volume de televisão e ele escuta. Aí a pessoa dentro de casa quer falar com ele num volume normal, ele não entende, mas ele escuta a pessoa falando. E aí você fala, não, realmente é assim e tal. Aí a pessoa vai entender. Então existem graduações de tipo de deficiência auditiva, doutora Daniela? Existe. E eu acho que, para complementar, é a perda da habilidade de ouvir, e entre essas habilidades está a questão do entendimento, né? Porque é o que o doutor falou, que muitas pessoas às vezes falam, eu não tenho problema, porque eu escuto, eu só não entendo. E uma das habilidades do ouvir, do escutar, é a perda do entendimento mesmo. Então, a perda do entendimento está relacionada a uma perda auditiva. Então, são várias gradações que, independente, a pessoa pode ter uma perda maior, uma perda menor, enfim. Sim. É isso. E além de certa dificuldade de ouvir, existe outro sintoma que define a deficiência auditiva? A gente também estava comentando um pouquinho antes, eu acho que a gente poderia dividir entre crianças e adultos. Nas crianças, claro que tanto para as crianças como para os adultos, o principal é a perda da habilidade de ouvir mesmo, é o principal. Mas existem alguns outros sintomas correlacionados que a gente também consegue ver que tem alguma coisa errada. Na criança, por exemplo, criança com dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, ela precisa de uma atenção especial e de uma avaliação multidisciplinar de vários profissionais para a gente descobrir, porque às vezes ela é encaminhada com a queixa de aprendizagem e deixam de investigar a audição. Ninguém dá muita importância para a audição e ficam buscando por que ela está com dificuldade de aprender. Então, o fundamental é uma equipe multidisciplinar para a gente estar fazendo a audiometria e descartando qualquer problema auditivo, para depois investigar o resto. Porque às vezes a família demora para perceber, não tem essa percepção aguçada. Como a gente viu a história aqui da Silvia... A Silvia, a mãe percebeu que ela tinha algum problema quando ela derrubou várias latas no chão e ela falou, essa menina não assustou. Ela não assusta. Ela não... É isso mesmo. Ela não teve reação. Não teve reação com o barulho, né? Derrubou todas essas latas e não teve expressão nenhuma. Então alguma coisa
É isso mesmo. Nos bebês, nas crianças pequenas, o que a gente mais escuta de história dos pais é isso mesmo. Assim, fez um trovão muito forte, a criança não teve reação alguma. Ou bateu porta, não assustou, é bem isso. No adulto, Priscila, a gente já pode ir para essa parte de entendimento, porque às vezes a pessoa não associa a perda auditiva à dificuldade do entendimento. Então ela fala, não, eu não tenho problema auditivo, eu ouço o que ele está falando comigo, eu só não entendo. A falta do entendimento é um indício de perda auditiva. E é normal, né? É natural a perda auditiva durante a vida? É um processo natural do ser humano? Não, assim, ela hoje até se considera como sendo um processo natural pela longevidade do ser humano, tá? Dentro dessa estatística que você colocou do IBGE, 60% dessa estatística são idosos, tá? E dentro desses 60%, você pode colocar que 60% do idoso tem deficiência auditiva, certo? E quanto mais você evolui na idade, maior o grau de perda. Tá? Hoje já começa a se falar em questão de estrutura interna da cóclea, não vou entrar nessa parte técnica, mas que há um envelhecimento também do aparelho auditivo. Tá? Como há um envelhecimento de todos os sistemas. Exato. Em compensação, às vezes você se depara com um paciente de 90 anos, que você olha um exame e você fala, meu Deus, né? Acho que deve estar com 30, né? É isso. Interessante. Isso acontece. Então, assim, é o que eu sempre falo para meus pacientes. Não obrigatoriamente a idade traz uma deficiência auditiva. Porém, ela é muito comum na idade. Tá? E quanto mais o ser humano está vivendo, maior nós estamos vivendo as complicações. Existe alguma estatística da deficiência auditiva? Dela piorar, eu acho, eu acho que é isso, é com a idade, com a idade tem um envelhecimento você pega 60% dos idosos têm deficiência auditiva, segundo as estatísticas mundiais, né, nacional. E você tem uma perda leve a moderada de 60 a 69 anos, né? A maioria de leve a moderada. Sim. Quando você chega de 70 a 71 anos, já vai de moderada a severa. Moderadamente severa. Moderadamente, né? Severa. E quando a criança nasce com deficiência auditiva, é hereditário, é genético? Assim, a criança nascendo com deficiência auditiva, ela pode ser hereditária e pode ser genética. As doenças infecto-contagiosas que tanto se tenta se combater durante a gestação são as grandes causadoras, rubéola, sífilis e todas mais. E você também pode ter uma deficiência genética. Por isso que hoje nós temos institucionalizada no Brasil o teste da orelhinha, que aqui em Araraquara todas as maternidades realizam, pelo que eu saiba. O teste da orelhinha. O teste da orelhinha. Que é obrigatório. Que é obrigatório e todas as maternidades aqui em Araraquara realizam. E quando há um problema detectado, então essa criança já começa a receber um atendimento especial. Né? E aí você vai tomar as medidas cabíveis necessárias de acordo com... Perfeito. Doutor Pisani, como funciona o atendimento público para os deficientes auditivos hoje aqui na nossa região? Vamos falar de região realmente, porque o nosso atendimento é regional, não é municipal exclusivo. Nós somos coordenados pela DRS3, né? Que são 24 municípios mais Araraquara, que a sede é aqui em Araraquara. Então, uma criança que tenha sido diagnosticada, que tenha tido problema no teste de orelhinha numa maternidade pública, quando a gente fala maternidade pública, quando é uma maternidade particular, acaba com médico particular. Numa maternidade pública, ele é encaminhado para o centro especializado em reabilitação. E lá já começa-se a avaliação dessa criança. Então, você vai rechecar esse teste da orelhinha. E aí, assim, essa criança de 0 até 3 anos, são as crianças que precisam da alta complexidade para avaliação. O nosso centro aqui, ele está como média complexidade. Então, quando nós precisamos de BERA, de alguns exames para realmente checar a audição dessa criança, a nossa referência é o Centrinho de Bauru. Essas crianças são encaminhadas para o Bauru. Como nós estamos conversando aqui, eu tenho uma criança que está sendo acompanhada, ela tem 5 anos, foi implantada com 1 ano e meio, e é a coisinha mais linda, você escuta ela falar, não tem voz de deficiente auditivo. Como que ela chama? Vamos mandar um beijo para ela. E ela fez um implante? Ela fez um implante e ela está muito bem hoje, né? A família super assídua
assiste ela. Que A é o família mais percebeu com 1 ano e importante. meio ou o Não, ela implante foi foi com 1 ano e detectada, meio? com 1 ano e meio foi feito o implante. Ok. A Isabelle foi implantada com 1 ano e meio. Ela é uma graça de criança. E a família é muito envolvida. Isso é o mais importante. Nós vamos Eu acho falar que sobre não isso só da também. deficiência auditiva, como qualquer deficiência. É o envolvimento da família na assistência. E às vezes você esbarra, você tem e você esbarra na família, às vezes, para assistência. A gente viu a dona Vilma aqui na nossa matéria que falou que o médico falou para ela, falou que minha filha não ia escutar nunca, não ia falar nunca. Ela foi lá, levou de novo a Silvia com 9 anos e a Silvia falou o nome do médico, o nome dela, se apresentou. Então, assim, percebe-se que a mãe, a dona Vilma, teve muita força, muita garra, todo o envolvimento. O envolvimento da família é o diferencial de todo deficiente. É o diferencial porque é ali que ele passa a maior parte do tempo. Ele vai fazer uma terapia de 1 hora numa fonoaudióloga. Tá bom, e as outras 23 horas? Ele tá dentro de casa, ele está no convívio com a família. Então, a família, eu falo assim, você tem que dar a terapia para a criança e treinar a família. Só que a família tem que querer, né? A família passa por um momento de aceitação, existe Sim, todo esse processo psicológico, emocional. Sim, existe. É tudo, né? Não só o processo emocional, o aspecto cultural, tudo, né? Tudo entra depois disso. Quando você se depara com uma família que se resolve muito bem em torno dessa deficiência, você vê assim, processo. É um sucesso. É um sucesso, não tem como dar errado. Prova tá da entrevista, porque você imagina se a mãe tivesse ouvido do médico isso e desistido. E quantas mães já não desistiram? Não, e não é implantado, filho. né? Não, pelo jeito. exatamente. Já não é implantado. Ela não é Ela usa implantada, ela aparelho. usa um aparelho. A gente vai conhecer a Silvia agora. A gente conheceu a dona Vilma, daqui a pouco a Silvia vai falar pra gente. E assim, na verdade, sempre que se quer na reabilitação é isso. Se você consegue tudo que você consegue com um aparelho, é melhor do que um implante. Tanto que uma das prerrogativas, uma das barreiras é isso. Você tem que chegar até um limite, porque é muito mais fácil você trabalhar o indivíduo com um aparelho auditivo. Ele é mais fácil para cuidar, tudo é mais prático. Então, assim, quando você consegue isso com um aparelho auditivo, e realmente, pelo visto, conseguiu sozinha, né? Você está bem lugar. É excelente. É isso mesmo. A cirurgia, ela é bem invasiva, né? Extremamente invasiva. Porque no momento que você implanta um eletrodo na cóclea, você destrói a cóclea. Olha. A partir daquele momento, ele só vai conseguir escutar se for com um eletrodo e implante coclear. E se não der certo, não tem mais o que fazer. Então, ela é Então, é uma decisão... Não, é assim, ela tem que ser bem avaliada e bem indicada. Por isso que, enquanto você consegue obter resultados, obter respostas dos pacientes, o paciente continua evoluindo bem, com uma prótese auditiva externa, com um aparelho auditivo externo, você não vai para o implante. Implante é aquele paciente que deixou de responder para o aparelho auditivo externo. Aí você vai para o implante. Por quê? Porque não tem mais como. Ele não vai escutar de qualquer jeito. Então, e hoje em dia, os resultados dos implantes cocleares são excelentes. É muito difícil você ter complicações. Um resultado negativo. Negativo. Não foi muito bem orientado, estudado antes de fazer o implante. Sim, mas também você depende do organismo. De repente você tem uma extrusão ali, o próprio organismo joga para fora os eletrodos. Rejeição. Rejeição. Do paciente. Então, assim, às vezes, não é o momento, mas eu costumo falar para meus pacientes, a gente tem que tomar um cuidado, porque hoje em dia vem uma imagem que a medicina tem solução para tudo. E não é bem assim, né? A medicina, graças a Deus, soluciona um monte de coisas, mas tem certas coisas ainda que... Né? Então você não tem como saber se o organismo dessa pessoa vai jogar para fora esse eletrodo. Você vai lá, introduz e fala assim, nossa, a cirurgia ficou fantástica. Uns meses depois, ele sai. Não dá, né? Então por isso que tem que ser uma a gente vai escutar agora a Silvia, filha da dona Vilma, que o médico falou que ela nunca iria falar, e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Aí quando eu tinha 1 ano e meio, eu estava andando, aí ela muito nervosa, muito. Aí quando meu avô chamou, eu não via nada. E aí depois ele pediu para eu pode tirar a juíza.
Aí chamou meu pai, professor, explicamos, ela ouve, mas não ouve, não escuta. Tá bom. Aí combinamos, minha mãe, meu avô e minha avó. Combinamos, nós vamos para o Uru, para conversar aqui também como é a vida escuta ou profunda. Aí fez no forno, tudo. Aí o mestre avisou, ó, chuva, ela escuta. Aí o dia, eu vou entrando na corredor. Aí depois meu avô fez, que na verdade ela escuta, não ouve, ela vigia. Tá bom. Aí depois chamou meu nome, Silvia. Ah, ela ouviu a tragédia deu pra mim, a minha vida. Aí depois, aí vai ter jeito, só falta falar. Eu não pude falar antes. Aí eu vou começar. Aí meu avô procurou em Pijal, pra professora, fono, chama Catiana. Aí procurou, aí achou, professor, falou assim, eu preciso conhecer sua neta. Aí, precisa chamar sua família, preciso. Aí, meu avô, tá bom, eu atendo. Aí um dia depois, aí combinamos a família, nós vamos lá. Aí o professor deita na frente, na mesa, a professora. Aí, beleza. Aí o professor, você fala. Você não fala, tem raiva. Aí fechou uma pessoa, família, o tio, minha mãe, meu pai, tudo. Aí churrou. Aí eu olhei, filtrando. Aí a professora avisou, fala. Menino não, filtrando. Aí ela apertou a porra, abria a porra, soltar, gritava, no rutiti, churrou, nervoso. Aí chorou muito. Aí parou, calma, pá, não. Aí eu bati na professora, eu bati nela. Aí depois, calma, ó, treva papel, chipala, esse, qual é a palavra? Esse, mãe, ah, beleza. Aí vai dedinho, ó, mamãe, conhece? Não, aí mostra, ela é minha mãe, aí eu nem sabia. Aí papai, vai escrever o nome, mamãe, filma, papai, José, tudo, palavra para mim, o nome, eu não conhecia nada. Aí depois eu tô contando, aprendi a falar, aí eu contei muito, eu ouvi. Tudo bem. Aí vai aprendendo, aí eu contei muito, aprendi muito rápido. Aí mostra, sofá, aí mostra, televisão, tudo, objeto. A loja, no hospital, farmácia, muito vários. É importante interpretar, mas obrigação, por favor, é muito importante. E agora a gente vai falar sobre a Clínica Espectro, que visa estimular o desenvolvimento e aprendizagem por meio de intervenção comportamental com evidências científicas para o autismo. E eles usam um método conhecido por análise comportamental aplicada, que proporciona atendimento intensivo e individualizado, promovendo mudanças significativas nas habilidades que a pessoa com transtorno do espectro autista necessita desenvolver, e a clínica também oferece suporte para a família e para todos os multiplicadores. A ética na relação com o paciente e os familiares, a transparência e o comprometimento nos procedimentos para alcançar êxito nos trabalhos são os valores almejados da Clínica Espectro. Todas as informações da clínica aí na telinha para vocês. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde Especial. De volta ao Conexão Saúde Especial, e antes da gente voltar para o nosso bate-papo, nós vamos falar do aplicativo cliente Unimed Araraquara. A Unimed Araraquara está sempre inovando para melhorar o atendimento e a relação com os clientes, colaboradores e cooperados. Não deixe de usar o aplicativo cliente Unimed Araraquara. Baixando o aplicativo em seu smartphone, você só tem benefícios como guia completo de médicos, clínicas credenciadas,
segunda via de boletos, chat, acompanhamento de autorização e ainda em breve poderá contar com os resultados dos seus exames do Unilab, agendamento de consulta pelo aplicativo e muitos outros benefícios. Baixe hoje mesmo pela sua Apple Store ou pelo Google Play e tenha todas essas e outras vantagens na palma das suas mãos, de qualquer lugar e em qualquer hora. Unimed Araraquara, porque no final das contas não tem comparação. Acesse o site da Unimed que vai aparecer aqui para vocês ou ligue no 16 3303 1550, ok? E a gente volta aqui para o nosso bate-papo de hoje e a gente conversa com o Dr. Alessandro Pisani, otorrinolaringologista, a doutora Daniela Schiavon, fonoaudióloga, e o Dr. Fábio Gorla, que é o nosso convidado especial e nosso advogado especial aqui no Conexão Saúde. E eu queria começar com você, Dr. Fábio. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância da Libra? Sim. A Libra é a língua brasileira de sinais, né? Ela foi incorporada como um meio eficaz para garantir o acesso, né, do deficiente, da pessoa, do deficiente auditivo, à informação, né, à educação. Né? Porque o objetivo hoje do Estatuto da Pessoa com Deficiência é garantir o exercício, né, por parte da pessoa com deficiência dos direitos e das liberdades fundamentais em condição de igualdade com as demais pessoas, visando a inclusão social, né? E para que ocorra a inclusão social da pessoa com deficiência, é necessário permitir o acesso, né, à informação, ao conhecimento, a possibilidade de se expressar, né, adquirir conhecimento, né, para que ela possa estar inserida na sociedade, no mercado de trabalho, né. Então a Libras, que é a língua, né, brasileira. Vamos falar a de verdade sinais. aqui, doutor Fábio. Libras é, né, uma sigla da linguagem brasileira de sinais. Porém, a gente fala de inclusão, mas não necessariamente existe a verdadeira inclusão. Porque se um portador de deficiência... Portador não, olha lá, a gente ensinou já, né? Se uma pessoa com deficiência auditiva chega num comércio, numa loja, num hospital, tem alguém para receber essa pessoa? Exatamente. Existe uma lei que identifica, olha, é necessário uma pessoa... Porque eu sei que a dona Vilma, da nossa matéria, da nossa entrevista, do depoimento, ela é professora de Libras. E ela sempre é chamada na correria, porque tem uma pessoa com deficiência auditiva no médico, no hospital, na farmácia, que não é entendida. Então, na realidade, não é, Daniela, tem esse tipo, você tem seus pacientes, tem esse tipo de problema? A pessoa hoje, muitas pessoas se enaltecem porque falam inglês, porque falam espanhol, porque falam mandarim, mas não consegue se comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva. É porque falta intérprete de sinais. Então, faltam pessoas para fazer os sinais e essa comunicação. E em lugares públicos a gente também sabe que a gente não... É comum, a gente vê que não tem isso. Então, a pessoa com deficiência auditiva, ela encontra, sim, esse empecilho. Até nas escolas que hoje, sabe-se que o deficiente auditivo tem direito à matrícula em sala de aula normal, a gente sabe que na escola não tem um profissional de intérprete de sinais, que deveria ter, porque é um recurso que facilita a aprendizagem para a criança com deficiência auditiva. Então, existe mesmo essa lacuna, a gente não tem... Mas é lei, a criança teria... Tem. Ela tem o direito de receber a alfabetização em Libras. A lei existe, mas na realidade o que a gente vê é que existe a falha, né? Existe uma defasagem ainda muito grande aí, né? E o mercado aí, eu acho que existe uma demanda muito grande para intérpretes, né? E qualquer repartição hoje pública, né? Você vai atender um deficiente auditivo, teria que ter um profissional ali para se comunicar com ele na linguagem de sinais. Mas é importante que a pessoa aprenda, né? O deficiente auditivo aprenda a linguagem de sinal. Então ela precisa ter os professores, né, capacitados, treinados para isso. E foi
inserido no currículo, né, de formação de professores, a matéria Libras, né, obrigatoriamente. Então a pessoa que vai se formar então, professora, todo mundo ela faz pedagogia, tem que, ela sabe fonoaudiologia também. Interpretar Libras. Hoje em dia, sim. Aí que tá, na verdade ela vai receber um número X de aulas ali, não sabemos se ela vai ter condição de ser um intérprete, né? Porque é uma língua com uma gramática própria, eu acho que demanda um estudo específico aí. E eu posso grande. até falar como uma experiência própria. Cheguei a fazer o curso, mas como eu não pratico, porque eu não uso, talvez eu saiba, se ele fizer algum sinal, eu saiba identificar, mas eu não sei fazer também. Porque eu já esqueci, isso já tem muito tempo, isso foi na época de formação. E isso realmente é o que você falou, às vezes a gente linguagem. tem isso no currículo, alguma coisa, mas se você não pratica, você esquece mesmo. É como o inglês. Exatamente. Eu vi que tem um curso em São Carlos para formar o intérprete de Libras, né? São 8 semestres, né? 4 anos estudando só essa matéria para aprender. Então é uma coisa que não deve ser fácil, mas é fundamental para o deficiente, né, auditivo, principalmente aquele que não surdo mesmo, para ele se integrar na sociedade. Porque existe uma questão quando a gente fala de Libras e quando até o Bolsonaro, quando ele colocou, a mulher dele fez, né, a linguagem, enfim, em Libras, muita gente criticou e falou era só colocar a legenda embaixo que a pessoa leria o que ele estava falando, e na realidade não é isso, não é colocar a legenda. Explica pra gente melhor, como que a gente pode explicar isso para o espectador? Legenda, às vezes, por mais que ele enxergue, que ele veja o deficiente auditivo, ele não entende por quê. Eu acredito, eu acho que são situações diferentes. Por exemplo, num vídeo, talvez a legenda ajudasse, sim, é até um dos recursos que na escola a gente sabe que é usado com criança deficiente auditiva. Agora, eu vou te dar um exemplo. Chega um paciente na clínica com perda auditiva profunda, que não é oralizado, ele não consegue se comunicar, eu não consigo me comunicar com ele se eu não tiver a língua de sinais, aí não tem legenda. Mas e muitas vezes também Pra ele ser alfabetizado, chega, ele não está alfabetizado. Exatamente. Ele sabe a língua de sinais, mas não está alfabetizado. Porque é uma outra... Ele só sabe a língua de sinais. Exatamente. É uma outra metodologia que não tem Totalmente. associação nenhuma com o alfabeto. É outra coisa. Uma estrutura gramatical É totalmente diferente. Isso é importante para o nosso telespectador eu sou entender adepto da a oralização, sabe? Eu sou um adepto da oralização. Eu também sou super fã. Eu sou aquele que eu acho assim que você tem que pegar, você tem que oralizar, porque eu acho que você vai dar muito mais liberdade para esse indivíduo no mundo. E hoje você tem meios. De oralizar mesmo uma pessoa totalmente... Eu estou Depende vamos da dizer graduação, assim, 100%... eu estou há 30 anos trabalhando nessa área do meu tempo de formação e tudo mais. O tempo todo eu trabalho com deficiência auditiva, sempre trabalhei, porque eu sempre gostei, a Daniela sabe disso, eu adoro essa parte de deficiência auditiva. Então, assim, há 30 anos que a gente sabe que tem recurso para oralizar. A gente viu aqui a Silvia, né? Tá? Então, há 30 anos nós sabemos. Então, você pegar hoje um indivíduo de 30 anos que não está oralizado, houve uma falha em algum lugar. Entendi. E ainda, vocês me desculpem, porque não cabe, mas eu costumo brincar que a gente fala assim, quando você fala com político, não adianta você falar em doença, você fala em números, dinheiro. Eu falo, se você gastar numa criança para oralizá-la, você deixa de ter um indivíduo que vai depender do Estado, em LOA e seja lá o que for, para ser um pagador de imposto. Sim. Porque esse indivíduo vai se inserir muito melhor no mercado de trabalho, não que o indivíduo que fala livre não se insira. Lógico que vai se inserir, mas ele vai ter... Não vai ser um dependente do Estado, da família. Estado, de tudo. Então, assim, você tem que dar um jeito de fazer esse indivíduo. Eu tenho 2 pacientes do consultório, 3 pacientes. Teve um que é um caso muito legal, uma criança, ela tinha uma deficiência auditiva, comecei a tratar dele com 8 aninhos. E um belo dia, a gente continuou, um dia ele falou assim, doutor, eu preciso de uma cartinha aqui que eu vou prestar um concurso. Tá? Beleza, prestou concurso e tal, foi fazer faculdade, fez direito. E tem 2 que fizeram direito aqui em Araraquara, que hoje trabalham no Ministério Público Federal em Brasília.
não sei nem se estão mais em Brasília, mas há alguns anos estava lá. Uma outra... Muito legal. Beleza, são É muito histórias de legal. superação que a gente De precisa superação. passar para quem está em É o casa. que normalmente eu falo para os pais, quando chegam lá, criança de deficiência auditiva, você vê aquela família cabisbaixa, né? A família fala assim, olha, eu falo isso para eles, parece quando eles estão adolescentes, que eles começam a ficar um pouco rebeldes, né? Com o seu problema, eu falo, ó, você tem que pegar essa desvantagem que você acha que você tem e transformar isso numa vantagem. Você vai chegar num concurso público, você vai ter uma vaga para você especial. Se normalmente a vaga normal está lá 50 para 1, a sua talvez seja 1 para 1, se bobear meio para 1. É só você não zerar que você está dentro. Porque faltam. Você vê os concursos abrindo concurso público, sempre tem vaga para portadores de deficiência. É obrigatório, né? E normalmente não são preenchidas. Porque o maior problema que nós temos no Brasil hoje é a falta de capacitação do indivíduo com deficiência auditiva. Esse Existe é um essa problema estrutura sério. para capacitá-los? É isso. Família, Estado, é ficar... É tudo, né? Tem que ser um Oralizar. conjunto, tem que oralizar. Uma outra criança, usando aparelho auditivo também, falou, ó, usa. O rapazinho pegou um emprego, aquele jovem aprendiz, né? Foi para uma firma aí, a firma adorou ele, bancou ele em outra cidade, matriculou numa faculdade, foi fazer a faculdade para trabalhar na firma. Porque o colega deve estar acostumado que deve ter muito problema de firmas que não conseguem, né, colocar pacientes. Como que é o com mercado deficiência. de trabalho, doutor Fábio, hoje? O mercado Existe um de trabalho percentual? existe. As empresas com mais de 100 funcionários, né? Aí 100 a 200, 200 a 300, tem que reservar de 2 a 5% para pessoas com deficiência, né? Não só auditivo, mas Sim, qualquer deficiência. tipo de deficiência. E tem uma dificuldade violenta, né, de conseguir preencher essa De vaga. preencher. Eu tenho um outro paciente com deficiência auditiva, ele trabalhava na área de cana, era cortador de cana, deficiência auditiva. Começou a mecanização, ele foi fazer um curso, foi muito interessante, alguns anos atrás ele falou assim, nossa, doutor, eu estou me sentindo importante, tem três firmas me disputando, Que porque bom, precisavam que preencher a bom. vaga. E eu acho que o trabalho da empresa, além de preencher a vaga, de trabalhar com essa cota, a empresa também precisa incluir esse funcionário verdadeiramente no trabalho, né? Que é um outro trabalho também para a empresa, para a pessoa e para os funcionários entenderem como que essa pessoa pode realmente trabalhar. Porque a deficiência dela, no caso, é auditiva, ele não tem nenhuma deficiência intelectual. Não. Ele é uma pessoa capaz, igual a todo mundo, ele tem uma limitação outra. na parte auditiva, vamos dizer assim. Mas o empregador ele tem que buscar adaptações também, para quê? Para não gerar uma discriminação dentro do ambiente de trabalho. Né? Sim, ele precisa fazer essa inclusão verdadeira, não só preencher o percentual. Vou te dar um exemplo, né? Uma bancária entrou com uma ação por danos morais contra o empregador que ela trabalhava, porque ela era deficiente auditiva e nas reuniões não era fornecido o intérprete de Libras, né? Então ela ficava sempre numa situação ali meio que constrangedora. O tribunal reconheceu uma falha ali da empresa e arbitrou danos morais. Então Hoje... não adianta só colocar a pessoa lá dentro, né? Tem que dar meios realmente para ela Não adianta só participar colocar e ali. também não adianta só ter as leis, né? Você tem que ter todo um processo em cima. Teve perda, busca, né? Sim, seu direito. procurar o direito. Eu acho que é o Com dever, o certeza. direito, busca a cidadania. Implementação de políticas públicas, né? Isso mesmo. Para a gente finalizar um pouquinho aqui o nosso segundo bloco, vamos falar quando a gente fala de tratamento para deficiência auditiva. Sempre está associado o aparelho que a gente falou, o implante ou tem outros tipos de tratamentos? Bom, se nós estamos falando de deficiência auditiva sensórios neurais, né, as deficiências que acometem cóclea, nervos, são essas. É que você tem alguns problemas de audição, principalmente na infância, às vezes alguns adultos são chamadas perdas condutivas. Tá? Então você tem uma perda condutiva no adulto, que é chamada autoespongiose, que é uma ossificação daquela cadeia muscular que nós colocamos aí no início. Então, por mais que o som chegue, ela não consegue vibrar adequadamente. Isso faz com que ela tenha uma deficiência auditiva. Esse caso já é cirúrgico. Sendo uma deficiência, uma autoespongiose puramente condutiva, ela é um caso cirúrgico. Ela já não... Você pode até optar, falar assim, não, eu tenho medo de operar, eu quero pôr um aparelhinho. Né? Isso é uma opção do paciente. Porém, existe a possibilidade cirúrgica nesses casos. Tá? Então,
E nas crianças é que é muito comum, né, em idade escolar, por causa das alergias, das ites da vida, as rinites e tudo mais, são as otites secretoras, que faz com que a criança tenha um déficitzinho auditivo, porém, tratado rinite e tudo mais, Já volta. já volta à audição normal. Doutora Daniela, você trabalha muito com aparelhos auditivos lá na clínica da audição. Você trouxe até alguns para a gente mostrar aqui na... Alguns modelos. Alguns modelos. Vamos Posso ver se a gente consegue colocar? aproximar. Pode. Só para a gente finalizar esse bloco. Esse aqui que ninguém gosta de ver. Quando a gente mostra, a pessoa fala, se for para usar isso, eu não vou usar, né? Por que existe esse preconceito com os aparelhos auditivos? Eu acho eles tão discretos. Eu acho que hoje eles ficaram muito favoráveis, né? Assim, esteticamente, eles acabaram nos conquistando. Mas antigamente era um aparelho deste tamanho para mais, né? E os primeiros aparelhos auditivos nem na orelha ficavam, né, doutora? Era uma caixa. Sim, a Silvia falou, era uma caixa. Era uma caixa que a criança usava pendurada no pescoço, que levava o som, então assim, não tinha como transmitir o som pro ouvido sem aquela caixa. Então eles evoluíram muito. Se a gente pegar todo o histórico dele de evolução, hoje um aparelho desse aqui, ó, pequenininho, é capaz de fazer muito mais do que aquela caixa fazia no passado. Um aparelho grande hoje vai para pessoa com perda profunda. A gente até consegue, às vezes, adaptar um modelo desse com isso aqui chama receptor. Um receptor é ele que determina a potência do aparelho. Então, eu até tenho hoje modelos de receptores que acabam conseguindo amplificar sons para perdas profundas. Mas dependendo da perda, a gente fica limitado e não consegue usar um aparelho desse no paciente. Então, a gente tem que migrar para um modelo que é super power. A gente fala que o modelo desse é super power. E aí a gente tem que migrar e o paciente com perda profunda tem que usar esse modelo mesmo de aparelho, não tem outra alternativa. Mas nada como escutar, não é, Sim. pessoal? Eu falo, meu Deus, para mim é uma bênção ter esse recurso de poder escutar. É isso mesmo, eu também Independente, acho. né? Eu sempre tamanho, costumo falar da para o cor. paciente, às vezes o paciente chega na clínica com muita resistência para a protetização. E aí eu sempre costumo falar para ele, mas a pessoa já percebe que você não escuta, porque você apresenta dificuldade. Pergunta o quê? Não Fica entendi. toda hora pedindo para repetir, se chama de costas, não ouve. Se está num ambiente com várias pessoas, ela perde completamente a maioria das informações. Então a pessoa já mostra que alguma coisa nela não está legal. Claro. Então o aparelho, eu falo, é melhor, e hoje eles são tão discretos, eles não aparecem, então é muito melhor ela estar com um aparelho auditivo do que ela estar passando por uma situação constrangedora dessa, de não conseguir se comunicar. Com certeza, é isso mesmo. É o que eu falo para as minhas filhas, que elas não enxergam cor, que eu falei a semana passada no de deficiente visual. Não enxerga a cor, mas enxerga. Olha que beleza. Pronto. Tá enxergando? Tem gente que não nasce enxergando, não escuta direitinho, põe o aparelho, tá escutando. A gente tem que procurar solução, a gente não pode criar problema, não é, doutor? Exatamente. Eu acho que a questão do aparelho auditivo é a mesma resistência que se teve com óculos, né? Sim, ó, põe o óculos. Mas e hoje, enxergou. com esse programa federal de dispensação de aparelho, que você tem muito mais gente usando aparelho auditivo, você percebe que houve uma melhora na aceitação do Ficou um aparelho. pouco mais E pode ser aceitável. personalizado, pode colocar da cor do cabelo da pessoa. Sim. Aí o que muda, na verdade, é só essa caixinha aqui, ó. A gente muda a cor dela, tem gente que quer prata, outros Olha lá que dourados. legal. E a Faz gente vai algo mudando. fashion. Isso, tem gente que gosta. Como óculos. Sim. Como óculos. O óculos ganhou muito O benefício mercado que nisso. traz para a Pra pessoa É muito supera, né? maior. Mas é muito como a mais. Daniela falou, eu brinco com meus pacientes, eu falei, você acha que todo mundo falando com você não escutando, ninguém sabe. A primeira coisa que vão falar são as coisas, falar o surdo lá que não se cuida. Melhor cor. Então você brinca com o paciente para ele conseguir soltar. Porque às vezes a pessoa se sente realmente, né? Mas não tem que se sentir, porque Não na tem. realidade é uma grande solução os aparelhos auditivos. E eu falo que tem que tratar o aparelho como um óculos, Sim. né? É a mesma coisa. Então, não sei por que existe tanto preconceito e resistência em cima do aparelho auditivo. Eu falo que a gente tem que começar a desmitificar isso. Desmistificar, exatamente. Desmistificar, é isso mesmo. E a gente vai para um pequeno intervalo, o papo tá muito
muito bom, mas a gente precisa fazer um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde Especial para vocês. De volta ao Conexão Saúde Especial e agora eu tenho um recado para você, recado da Santa Emília Honda. Você sabe quem tem direito a isenções fiscais na compra de um veículo 0 km? Vamos ver algumas doenças que se enquadram nesses benefícios: artrite, AVC, tendinite, LER, paralisia e muitas outras. Para saber mais sobre o programa Honda Conduz, acesse o site da Santa Emília Honda, www.honda.santaemilia.com.br. Conheça as condições especiais e faça valer o seu direito. Atendimento diferenciado, test drive adaptado e prazo de entrega reduzido. Agende já o seu test drive e vá conhecer. E a Santa Emília Honda também faz documentação de isenção de IPI e ICMS gratuitamente. Santa Emília Honda, essa combina com você. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Todos os endereços, telefones estão aí na telinha para você, ok? E a gente volta aqui para o nosso bate-papo, finalizando o terceiro bloco. A gente podia conversar um pouquinho agora sobre como funciona o atendimento público para os deficientes auditivos, número, para quem é indicado implante, se existe disponibilidade, como que é esse processo para quem tem realmente a deficiência auditiva. Perfeito. Bom, com relação ao programa do município, no atendimento normal do deficiente auditivo, do adulto, da criança que haja necessidade de uso de aparelho auditivo, mesmo que ela passe por uma clínica particular, o encaminhamento é o médico, o otorrinolaringologista que detectou essa deficiência, encaminha para um posto de saúde e pede para que seja encaminhada essa criança para o SER, tá? Isso dentro do município de Araraquara, porque cada município ele capta os seus pacientes e disponibiliza para a DRS. E aí a DRS distribui os pacientes todo mês quando há a colocação de aparelho. Aqui no município de Araraquara, os colegas otorrinos todos já sabem, tem alguma coisa, manda para o posto de saúde manda a cartinha e o posto de saúde marca. Com relação à fila de consulta, nós praticamente não temos, tá? É o tempo normal, às vezes de um mês para o outro, que roda o posto de saúde para marcar e a gente Qual tem que é o número vaga. hoje da nossa região? Ó, nós atendemos, como eu já falei, 23 municípios, mas Araraquara, em torno de 1 milhão de pessoas. Nós temos 11 mil pacientes atendidos até hoje, tá? E são dispensados próteses mensalmente que quem disponibiliza é a DRS, segundo o programa do governo federal de dispensação de aparelho auditivo. E a DRS nos encaminha os nomes de Araraquara e da região e as indicações de aparelhos são todas feitas aqui. E depois o acompanhamento desses pacientes são feitos aqui. No caso de crianças que tenham problemas, nós falamos a questão do teste do pezinho, que é feito nas maternidades. Se dá problema, é encaminhado para lá. Se a gente vê que tem necessidade de uma avaliação maior ou de implante coclear, até 3 anos de idade é encaminhado para o centrinho de Bauru. Se for uma criança acima de 3 anos, é encaminhado para a USP de Ribeirão Preto, que é a nossa referência. Nós temos em Ribeirão acima de 3 anos e Bauru até 3 anos de idade. Só corrigindo o teste da orelhinha, né? É? Teste da Teste da orelhinha. É o teste da orelhinha. É. Isso é o teste da orelhinha que é feito na maternidade quando dá problema. Às vezes, a maioria das crianças que tem problema com o teste da orelhinha é secretora, é alguma coisinha no ouvido que depois você refaz, acompanha e ele acaba dando positivo, graças a Deus. Ainda bem. E quando a gente fala agora prevenção, como que a gente cuida da nossa saúde auditiva? Quais são os principais perigos da nossa sociedade que podem interferir na saúde dos nossos ouvidos? Isso eu falo com todo mundo, eu falo assim, o nosso grande vilão hoje chama-se fone de ouvido. Eles ficaram cada vez melhor, cada vez mais potentes, os aparelhos cada vez melhores e com isso o som fica cada vez mais alto. Então uma coisa que você não tinha na década de 90, que era a questão de lesão auditiva por som alto, harmônico, hoje você tem. Eu até um dia lendo, eu vi lá o Departamento de Saúde de Nova York fez um
um estudo com indivíduos de 18 a 40 anos, diz que 1/4 dessa população já tem problema auditivo. É muita coisa. E você vê essa meninada, né? Ficam lá jogando videogame e tal, põe o fone de ouvido e bota o volume lá em cima. E aí tem a lesão. A partir do momento que você coloca um fone de ouvido com uma intensidade acima de 85 decibéis, 84, 85, 86 decibéis, por mais de 8 horas consecutivas, vai ter lesão. O problema, o que acontece com a audição? A audição ela é acumulativa. Você vai lesando, o ouvido vai se recuperando, você fala, ah, ficou tudo bem. Não, ele vai lesando. Para a pessoa entender depois o que... lesou, não tem volta, é e isso? ele vai assim, até ele começar a apresentar lesão, em torno de uns 5 anos. Só que depois que a lesão começou, aí a evolução é rápida. Para a pessoa entender o que é uma lesão, eu falo assim, hoje até nem tem mais tanto baile de carnaval, baile. Você vai numa festa, numa coisa com muito ruído, você sai de lá com aquele barulhinho de cigarra na cabeça, né? É sinal que a cóclea foi agredida. É sinal que houve uma agressão auditiva nesse ouvido. O que acontece é que a gente tem a exposição e depois tem o repouso. O repouso. E elas se recuperam. Sim, porém essa exposição, ela está lá. Foi colocada uma moedinha no cofrinho, vamos dizer assim. E pelo número de exposições, vai ter uma hora que vai complicar. Tem uma hora que vai acabar se complicando. Então, assim, o que eu sempre... Somente os adolescentes, né? Adulto também, fone nossos de jovens. ouvido, música fone de ouvido, alto. Com música alta. Abaixem o volume. Abaixa o volume. É fidelidade hoje, né, dos fones de ouvido. Eles estão muito bons em termos de qualidade e altura de som, né? Antigamente não, você põe um fone de ouvido, começava a aumentar o som, que ele vibrava tudo. Hoje não, você coloca um fone de ouvido e é aí que mora o grande perigo, né? Dormir com fone de ouvido jamais. Nossa. Muito menos usar só um ouvido, vai lesionar um. É tudo. E a nossa tudo sociedade hoje está barulhenta, né, gente? A nossa sociedade. O mundo é barulhento. O mundo é barulhento. Demais. Eu vejo que, e é engraçado uma coisa, a gente fala muito hoje, questão de ruído, uma vez lendo um artigo, lendo um artigo, e estavam falando que uma cidade medieval, em 1600 e pouco, proibiram as carruagens depois das 9 horas da noite. Que era para não incomodar o sono. Olha. Então você vê que essa coisa da humanidade com ruído já é antiga. Poluição sonora já vem desde a... Nos dias de hoje a carruagem não era nada. Não é nada. A carruagem hoje acho que até é um som de ninar, né? Você tiver um barulho. Além do fone, tem alguma outra... Tudo e qualquer objeto que gere som alto, tá? O ruído da indústria é o que tanto se pega com o funcionário, que você tem que usar aparelhos, né, os EPIs e tudo mais, porque quando o ruído não é harmônico, ele lesa mais rápido com menos intensidade. Você tem dois tipos de som, você tem o som harmônico, que a gente chama de ruído, e o harmônico, que é o que a gente fala, a música, que é o né? Barulho. Então, quando ele não é harmônico, ele lesa muito rápido, mas o harmônico lesa também. Né? Correto. Uso de cotonetes frequentemente pode prejudicar o aparelho auditivo? O uso do cotonete, o grande problema do cotonete são os acidentes com o cotonete, tá? Você tem, às vezes, o indivíduo, eu já tive vários casos do cotonete, o indivíduo acorda, vai de madrugada no banheiro, tem uma coceirinha no ouvido, vai lá, resolve coçar primeiro o ouvido, depois esquece com o cotonete na orelha, vai fazer outra coisa do banheiro, alguma coisa, volta e deita e bumba aquele cotonete para dentro do ouvido. Então você tem dentro daquilo que nós vimos ali, naquela imagem do início, você faz o quê? Você pode ter uma ruptura de membrana timpânica, uma desarticulação da cadeia ossicular. Então é isso que é o cotonete. É que, na maioria das vezes, o que ele faz é empurrar a cera para o fundo. Tá? Então o indivíduo acaba tendo um acúmulo de cerume por uso frequente do cotonete. Eu brinco com meus pacientes que eu falo, o cara que mais encaminha paciente para dentro do consultório do otorrino é o seu cotonete, né? Ele manda o paciente à vontade para o otorrino. Você vai lá, você pega aquele acúmulo, você está usando no cotonete, que eu não consigo. E qual que é a melhor maneira de limpar o ouvido? Melhor maneira de limpar o ouvido? Somente a parte externa. Só a orelha? Só a orelha. O ouvido possui um crescimento epitelial que ele acaba expulsando a cera. Algumas pessoas que já devem ter sentido aquela sensação que caiu um pedacinho de cera do ouvido. Nossa, está tão sujo que caiu. Não, não é que está tão sujo. Isso é natural. Esse é o processo natural da limpeza. Ela é proteção, né? A cera é uma proteção e o próprio ouvido elimina a cera.
ele elimina, ele expulsa a cera. Então, aquilo, tá caindo, eu estou tanta cera que até caindo. Não, não está, é um processo natural. A cera está ali, ela é inerte, na verdade não é nem inerte, desculpe, ela é bactericida, né? Não cresce bactéria dentro da cera. Então, cera não é sujeira, ela está ali porque ela precisa estar. E aí é o que a gente proteção. tenta, ela é proteção, né? Para a gente finalizar, doutora Daniela, como que atualmente a inclusão das pessoas com deficiência auditiva nas escolas, quando é criança? Existe uma lei que a criança deficiente auditiva deve ser incluída, o doutor pode até complementar, deve ser incluída em sala de aula normal, como qualquer outra criança, e a escola deve oferecer recursos para facilitar a aprendizagem dessa criança com deficiência auditiva, que no caso é o intérprete de sinais, recursos de vídeo, porque a criança tem a dificuldade no áudio, então coloca o vídeo sempre para o apoio visual. A criança deve estar sentada sempre na frente da sala, são orientações importantes que a gente tem que dar. E o papel do fonoaudiólogo é fazer esse acompanhamento até junto do professor, se o professor sentir a necessidade dessas orientações, e da família. Porque é isso que o papel do fonoaudiólogo é isso que ele vai estar promovendo. É orientação tanto para a escola como para o familiar. Na escola, o professor coloca esse aluno sempre de frente na sala de aula, e quando for falar com o aluno, está sempre de frente para o aluno, porque as expressões faciais são importantíssimas. E a leitura labial é fundamental importância para ele entender a informação que está sendo dita. O aluno mais difícil é o com perda auditiva profunda, tá? Que ele tem a maior dificuldade. E nesses casos, a gente também tem, hoje é disponibilizado até pelo SUS, né, doutor, o FM, o Sistema de Frequência Modulada. Nós temos classes, nós temos crianças atendidas no SER que usam o aparelho FM justamente nas escolas para melhorar o ensino delas. E é disponibilizado o aparelho FM, que é um aparelho onde a professora fala no microfone e a criança escuta no aparelho. Direto no aparelho. Perfeito. Isso não existia. O aparelho um aparelhinho auditivo que é colocado numa sapata aqui, ele transmite sem fio o som do microfone da professora. A professora então, fala no microfone. Recursos que são legais para a pessoa com deficiência, certo, doutor Fábio? As tecnologias assistivas, né, que vêm ampliar as habilidades funcionais a inclusão. Eu acredito que cada vez das mais, pessoas com deficiência. Cada vez mais, a velocidade, se nós olharmos que há 20 anos atrás, você pegava um aparelho auditivo, você tinha os controlezinhos atrás, grave, agudo, era regulado por chavinha. Era regulado com uma chavinha. Era uma coisa absurda. É verdade. Aí vieram os digitais, apesar de, lembra, né, foi uma dificuldade dos pacientes saírem do analógico para o digital, eles não gostavam do digital. Mas hoje são todos digitais, muito mais fáceis de serem programados e tudo mais. Bom, hoje é tudo por software. São muito melhores e muito maiores. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O nosso bloco acabou rapidinho aqui, a gente está sem tempo, mas eu agradeço. O nosso bate-papo, muito importante para as pessoas com deficiência auditiva e para quem não tem e precisa entender esse universo para a gente aumentar a inclusão, realmente fazer a inclusão verdadeira. Muitíssimo obrigada, doutor Pisani, doutor Fábio, doutora Daniela. Foi um prazer tê-los aqui com a gente hoje. E a gente fica por aqui, a gente volta a semana que vem com mais Conexão Saúde Especial. É sempre uma honra poder produzir um programa com esse tipo de tema. E eu treinei, gente. Meu muito obrigada com amor. Até sexta-feira que vem, um super beijo para vocês.